Meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Novo Testamento, por gentileza. Carta de Tiago. O capítulo é o de número 1. E o versículo é o de número 27. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27. Enquanto você localiza, eu tomo esse tempo para estender a minha gratidão ao Criador, porque Ele me permite, por mais uma vez, ser o ministro desta doce e poderosa palavra, a palavra de Deus. Feliz também por poder estar a esta casa pela primeira vez, a convite, né? E quem nos fez a ponte para estarmos aqui foi o diácono Alexandre, que Deus nos deu como amigo. Irmãos, bom é ter amigos, feliz é aquele que consegue ter amigos. Não estou falando colegas a gente consegue fácil, mas amigo tem um preço a ser pago. Deus nos deu uma família de amigos ali na cidade de Salto. Somos da Assembleia de Deus, linkado à Convenção do Belém, Ministério em Indaiatuba. E por bondade de Deus estamos pastoreando na cidade de Salto. E Deus enviou esta família e me deu essa amizade, o diácono Alexandre e família. Por intermédio dele, conhecemos também o cooperador Eric e família, que também se tornou um grande amigo, e eu fico feliz por isso. E através do Eric, ele me trouxe a amizade do papai, presbítero Misael e família, que publicamente eu quero dizer ao senhor muito obrigado por essa recepção que o senhor tem me dado à tua casa nesse dia. Cuidou bem de mim, pode ter certeza que Deus está feliz. E eu creio muito nos princípios da Bíblia. A Bíblia diz que aquele que sabe dar um copo de água fria a um discípulo, com certeza receberá galardão de discípulo. E aquele que sabe tratar com honra um profeta, receberá galardão de profeta. A palavra galardão é o mesmo que presente. Eu tenho certeza que Deus já preparou o teu presente e da tua família por essa recepção. Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde. Ao pastor desta igreja, pastor, eu ouvi falar muito bem do senhor também. Fiquei feliz por isso. É um pastor jovem, com muita saúde, espontâneo. Problemas vêm, eu estou há pouco tempo e a minha pressão já está, sobe e desce. Mas se nós estamos por Deus, nós estamos no tempo determinado de Deus. Deus te dará saúde e sabedoria ainda mais para reger este povo, essa linda igreja que Deus lhe confiou. Senhor, todos os obreiros, eu desejo a cada um de vocês saúde, paz e sabedoria para continuar levando adiante, pois que o nosso destino é os céus, a nossa esperança é os céus. Eu creio no arrebatamento da igreja, irmãos. Estou esperando o soar da trombeta de Deus e o Senhor nos chamar nos ares. Essa é a minha esperança. Para a noite de hoje, veio ao meu coração, ainda quando eu estava assentado aqui, esta palavra. Tiago, escrevendo a sua carta, capítulo de número 1, versículo 27, ele registra dizendo assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vou tornar a ler, porque toda a compreensão da mensagem vem da base. A base é esta: escritura de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos, visitar viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ponto. O que é interessante frisarmos aqui para nós? A palavra religião. Muitos se falam, muitos se ouvem sobre a palavra religião. Eu particularmente ouvi muito falar sobre essa palavra.
E confesso que 99% das vezes que ouvi, sempre em um tom negativo. Provavelmente você já ouviu alguém dizer assim: religião não é boa, religião não salva, religião não vem de Deus, eu não pratico religião, eu não sou religioso, eu não lhe ofereço religião. E por algum tempo, ouvindo isso, eu estava quase acreditando 100% nessa ideia. Até que, navegando no oceano das Escrituras, eu ancorei o meu barquinho exatamente aqui nesse texto, de Tiago. Aí eu percebi na fala do irmão Tiago, que existe uma religião, que verdadeiramente é boa, uma religião que é aceita por Deus, o Pai. Se não bastasse, eu vou te mostrar nas Escrituras que esta religião não só é aceita, mas o próprio Pai criou a tal religião. Então não são religiões, é a religião, uma única religião, vem de Deus, aceita por Deus, criada por Deus, colocada por Deus, para que nós observássemos a ela. Só que essa religião, ela é uma religião que ela se diferencia no meio das pseudas, milhares de religião que surgiram no mundo. Porque esta religião que Tiago aponta, que é aceitável diante de Deus o Pai, ela tem algumas características específicas dela. Primeiro, esta religião que é aceita pelo Pai, ela é uma religião pura. Quando diz que a religião que Deus aceita é pura, a informação é correta, dizendo que esta religião não se mistura. Na religião pura quer dizer que não tem mistura. Isso quebra uma ideia que o mundo está abraçando, um tal de ecumenismo religioso, onde diversas religiões e líderes, pseudos líderes de religiões, dão as mãos, tentam se unir e dizem assim: não, vamos nos unir e levantar as nossas vozes aos céus, cada um com a sua religião. Ei, pela Bíblia isto não adianta, porque Deus só ouve uma, pura. Ou é a de Deus ou não existe. Ou é de Deus ou não é de Deus. Além desta religião de Deus ser pura, tem mais um agravante: ela é imaculada. Ou seja, ela é sem mancha, não pode ser manchada. É uma religião que ela busca pureza, sinceridade, santidade, porque vem de Deus. Agora, os praticantes dessa religião que Deus aceita, precisa produzir. Eu vou falar, você sonda o seu coração, vê se você está produzindo isso. Os praticantes da religião que Deus aceita, que Deus criou, precisa produzir em si duas virtudes. Primeira virtude, amor. Segunda virtude, santidade. Não tem como servir a religião que Deus criou sem amor e sem santidade. Porque está escrito aqui: os praticantes dessa religião precisam visitar órfãos e viúvas, detalhe, nas suas tribulações. Só pode visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações quem produz amor, quem tem a essência do amor. E este amor que a Bíblia cita aqui é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor divino, que brota dentro daquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Por que é necessário produzir amor? Veja o agravante da Bíblia, detalhes. A virtude é fazer com que visite-se órfãos e viúvas. Se parasse aqui, abria mais para facilidade. Porque visitar um órfão que é herdeiro de um papai rico que faleceu é fácil. O órfão é bom da grana, o órfão ficou abastecido financeiramente, vai arrumar tanto
tantos colegas que ele não vai dar conta. Visitar uma viúva que ficou viúva de um cidadão financeiramente bem elevado é fácil, e até ela vai ficar viúva por pouco tempo, porque aparecerá tanto pretendente que você não tem ideia. Mas a Bíblia diz que aquele que é praticante da religião que Deus colocou, ele precisa produzir o amor ao ponto de visitar, socorrer, estender a mão, ajudar, abraçar, abençoar órfãos, viúvas nas suas tribulações. Agora, quem é que quer estender a mão? Quem é que quer abraçar? Quem é que quer visitar? Quem é que quer sentar e ouvir? Quem está vivendo tribulação. Somente o grupo que pratica a verdadeira religião e já recebeu o amor de Deus. Quem é amado de Deus sabe amar. Quem recebeu o amor de Deus tem amor para dar. Quem foi amado, ama. Visitar em suas tribulações, socorrer, estender a mão, uma palavra, dizendo que nem tudo está perdido, que ainda há uma esperança. E a esperança não é outra senão o Salvador, o Cristo crucificado e ressuscitado, que está conosco aqui esta noite. Então todo praticante da religião que Deus aceita e Deus posicionou, precisa produzir pelo menos essas duas virtudes: amor, e a segunda é a santidade. Porque está escrito, não basta só visitar órfãos e viúvas, a ação, mas também precisa guardar-se da corrupção, do mundo corrompido. É viver de um mundo corrompido e não se corromper com ele. É estar no meio de Sodoma e não ser um sodomita. Livrar-se ou fugir da corrupção é ser sim, sim e não, não. É ser fiel no trato, é comprar e pagar. É dizer que vai só onde o pé alcança. É ser diferente no trato, é ser diferente no andar, é ser diferente no vestir, é ser diferente no falar, é ter uma diferença para que o mundo saiba quem é e quem não é praticante da tal religião que Deus aprova. Essas duas essências é necessário estar em nós. Agora a palavra religião ainda assusta, eu sei que assusta, porque a palavra religião é muito discutido, mas sempre quando você quer conhecer de fato o assunto que você está tratando, você precisa buscar duas linhas de raciocínio, o princípio de todas as coisas. Para conhecer religião, nós vamos em dois princípios: a etimologia e a semântica da palavra. A etimologia é a origem, a semântica é o significado. Quando você tem a origem de algo e o significado do tal, você compreende o que ela quer dizer. E a palavra, esta tem a origem no latim. E ela traz pelo menos 3 observações acerca da origem da palavra religião. Religião no latim quer dizer religio, reler ou religar. Essa é a origem da palavra. Ela traz 3 significados: religio, reler e religar. Essa é a semântica. Religio quer dizer respeito ao sagrado. Quando se fala de religião, está falando de religio, e religio quer dizer respeito ao sagrado. Quando se fala de religião, está falando de reler, e reler quer dizer ler, tornar a ler de novo, ler outra vez, ler mais uma vez. É ler e reler, até que haja uma pura, sincera e verdadeira compreensão dos fatos. Mas a palavra religião ainda ela se funde na palavra religar. Religar quer dizer unir outra vez. Religar quer dizer conectar aquilo que foi desconectado.
Religar quer dizer trazer de volta algo que já foi ligado, mas por algum motivo desligou, precisa ser ligado outra vez. Isso é religião. Religar, trazer de volta, unir. E a igreja possui o ministério da reconciliação. Isto é religião, reconciliar, trazer de volta, unir outra vez. Agora, quando eu entendo a palavra religião, dentro da etimologia e da semântica, eu olho para o livro sagrado. E eu entendo que o livro sagrado está repleto da palavra religião. E é nítido enxergarmos no livro de Deus que o próprio Deus deu ordem para que ela se cumprisse. Eu vou para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tem o elo de Deus, o Criador, com o pastor Moisés. E Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu preciso que o povo me conheça, preciso que o povo me respeite, no sentido de obedecer e temer. Sim, Senhor, e o que iremos fazer para que isso aconteça? Escreva as minhas normas, escreva as minhas leis. São leis diversas, mas as leis e as normas de Deus servem para que o povo saiba o que Deus é, o que Deus quer. Sabendo quem é Deus e o que Deus quer, vamos o respeitá-lo cada vez mais. É por isso que quanto menos você conhece da palavra, menos você respeita. É por isso que quanto menos você se interessa pela palavra, menos você o conhece. A orientação bíblica para nós é: conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Porque o desejo de Deus para conosco não é que nós o conhecemos somente no raso. Deus tem águas profundas, e quanto mais ousadia você tiver, a profundidade Deus te dará do conhecimento. Deus disse: Moisés, escreva a minha palavra, escreva a minha norma. Já escrevi, Senhor, já recebi, Senhor. O que devo fazer? Agora você vai ler perante o povo. Olha Deus falando da religião no sentido de reler. O Senhor vai ler diante de Israel as minhas normas, as minhas leis. Já li, Senhor, o que faço? Amanhã lê de novo. Já reli, Senhor, e agora, sábado, junta todo o povo, lê outra vez. Senhor, o que eu faço? Continua lendo. E quando eu não existir mais, passe adiante. O próximo vai continuar lendo e relendo, lendo e relendo, para que o povo nunca esqueça da minha lei. Para que serve, Senhor, a tua lei? Para que o povo tenha para comigo respeito. Respeito é religião. Religião é respeito ao sagrado. Quanto mais lerem a minha palavra, mais irão respeitar. Quem é o sagrado? Deus. Ele é o máximo daquilo que pode se conhecer como sagrado. Isso é religião. O povo que conhece a minha palavra vai me conhecer. O povo que guarda a minha palavra vai me obedecer. O povo que lê, estuda a minha palavra vai me respeitar. Religião, respeito ao sagrado. Está na Bíblia. Se não bastasse só no ler e reler para que haja o relígio, Deus ainda foi mais além. Disse: Moisés, força o povo a me conhecer. Força o povo a me conhecer. Como, Senhor? Inculca neles a minha palavra. Irmãos, a palavra inculcar, ela é tremenda. É o mesmo que abra a cabeça deles e coloque a minha palavra lá dentro. Se não bastasse, Deus criou no coração de Moisés, e Moisés aplicou uma coisa que hoje você faz na sua casa. Pelo menos lá em casa de vez em quando aparece. Deus diz assim: para que o povo leia e releia a minha palavra, escreva nos umbrais da porta a minha palavra. Todas as vezes que eles passarem pela porta, eles vão ver a minha palavra. Eles vão ler no sair, vão ler no entrar. Eles vão ler no sair e vão ler no entrar. A palavra vai estar sempre fresca na mente. Hoje, quando alguém quer dar um aviso para alguém e precisa que alguém lê, um dos lugares mais comuns de se colocar é um bilhetinho colado na geladeira, na porta da geladeira. Porque ali não tem como. Todas as vezes que você for mexer na porta, você vai ler. Esses dias eu encontrei na porta lá da minha geladeira escrito assim: peça para o seu filho, por favor, lavar a louça.
Quando ele chegou, a primeira coisa que eu falei: filho, dá uma lida que está escrito lá na geladeira. Porque é isso, quanto mais você lê, mais você grava. Quanto mais você lê, mais você pratica. Quanto mais você lê, mais perto você fica. Quanto mais você lê, mais você conhece. Não é à toa que os pastores da Assembleia de Deus, irmãos, eles pedem sempre para que os irmãos tenham a prática da leitura das Escrituras, participe da escola bíblica dominical, participe dos cultos de doutrina, para o bem próprio daquele que assim fizer. Isso é religião, é prática, é atividade para conhecimento de Deus. Então, no Antigo Testamento eu tenho essas duas observações de religião: no ler e no reler, que é o relígio, respeito ao sagrado. Mas quando eu venho para o Novo Testamento, eu encontro a palavra religião já no formato de religar. Por quê? Porque no novo documento da Bíblia, no novo tratado, quem nasce para o novo tratado é Cristo, também conhecido como Jesus. É claro que Jesus é o nome humano que indica o Salvador, mas quando ele nasce entre os homens, ele já existia, porque nos céus ele não é conhecido como Salvador. Nos céus ele é citado como a palavra. A palavra no princípio estava com Deus. A palavra é Deus, mas encarnou e habitou entre nós. Agora, por que é que Jesus veio? Por que é que ele deixou o nível de glória em que vivia e desceu a nós, tomando forma humana, e não usurpou ser como Deus, mas pagou um preço assim como nós pagamos? Jesus veio entre os homens para uma missão. Jesus veio entre os seres humanos para salvar e libertar aqueles que se haviam perdido. Jesus é um missionário por excelência. A missão de Jesus na terra é o ministério da reconciliação. Jesus veio ligar o homem, a humanidade, de volta a Deus. Se Jesus veio nos religar, ele veio implantar a religião. Aí você poderia me perguntar: mas pastor Rodrigo, o homem já foi ligado a Deus alguma vez? Claro que foi. Basta irmos para o livro do Gênesis, e nós olhamos para um homem chamado Adão. A Bíblia diz que Adão era tão ligado a Deus que no entardecer Deus descia para falar com ele. A voz de Deus corria pelo jardim: Adão, e Adão proseava com Deus, ligação íntimo. Mas o que é capaz de separar, de desligar o homem de Deus? O pecado. Quando o pecado entrou no coração do homem, ele afastou, ele desuniu, desligou o homem de Deus. O pecado causa separação entre Deus e o homem. E quando houve esta separação por intermédio do pecado, o homem solta da mão de Deus e distancia-se. Agora deixa sua mente imaginar Deus, o Criador, de um lado, o homem desligado, manchado com o pecado, do outro. Mas ele não pode ir a Deus, porque o pecado criou entre o Criador e a criatura um abismo intransponível. Nada que o homem por si próprio faça fará com que ele volte aos braços de Deus. Nada. Ah, mas e se ele for o mais rico da terra, ele não volta? Não volta, porque o dinheiro não compra para ele a ponte. Mas e se o homem for intelectual ao extremo, ele não cria um jeito de voltar? Não cria, porque ele não tem capacidade para isso. Só tem um meio de voltar a Deus, de religar a Deus, de ir aos braços de Deus, só um. O homem não pode ir a Deus porque o homem é pecador, extremista. Deus, o Criador, não pode ir ao homem porque Deus, o Criador, é santo ao extremo. Tem um abismo, mas o Criador ama a criatura
tem um abismo, mas o Criador quer a criatura de volta. Nem tudo está perdido. Deus já sabia da miséria que haveria de acontecer. Antes de que isso viesse a acontecer, desde a fundação do mundo, antes dela, Deus já criou um projeto de resgate aos seus seres criados. No abismo, enxerga o abismo. O homem pecador, Deus o santo. O abismo, não consegue voltar. Em cima do abismo desce quem? Jesus. Jesus, ele é o único processo de religar o pecador. Jesus é o único processo de trazer o homem de volta à origem com Deus. Só Jesus. Jesus, ele é este caminho. Isso é tão verdade que quando ele estava na terra, ele bradou para todo mundo ouvir, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não bastasse, ele ainda diz assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Só Jesus é a nossa esperança. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Se por acaso te anunciaram outro meio de ir aos céus, de voltar aos braços paternos, risque esta ideia, porque isto não existe. Só Jesus pode te levar de volta aos braços do Pai. Todo homem que não vem a Cristo está desligado de Deus, não tem parte com Ele. Jesus é o caminho. Só que o caminho, ele dá a ideia de tem que ser trilhado, irmãos. Eu não posso só saber que Ele é o caminho, não. Eu tenho que saber que Ele é o caminho, aceitar o caminho e andar por Ele. O dia que foi feito um apelo, um pregador, o pastor, o ministrante falou: quem quer aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Quando você levantou a mão, naquele dia, você deu o primeiro passo na ponte, você deu o primeiro passo no caminho, e desde então você está andando, está andando, está andando, está andando, continua andando, porque qualquer dia desse, você vai chegar nos braços do Pai. Se há porventura alguém aqui que parou de andar, afastou dos caminhos, desviou-se, tomou outros rumos, essa é a tua noite de voltar. Jesus te chama, Ele ainda te ama, Ele te quer de volta. Volta para o caminho. Em cima do abismo tem Jesus, só por Ele, por isso Ele é a ponte. Ele é a ponte, o único caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, pelo qual devemos ser salvos. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 5, dizendo assim: há um só mediador, um só. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. A não ser que você é louco de contradizer a Bíblia. Aí é loucura pessoal, não tem nada a ver com isso. Estou lendo para você e te dando o endereço. Marque para ler na sua casa, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Há um só mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? É aquele que está no meio. O homem pecador, o abismo, Deus, no meio, Jesus. Ele é o único mediador. É o único que tem capacidade de ligar o homem a Deus, de religar. Prática da religião. Ele é a própria religião personificada. O único, está escrito na Bíblia, vou repetir: o único mediador, a ponte. Em outras palavras, Jesus é o único que pode ser chamado de pontífice. Não sei se vocês já ouviram por aí outro ser chamado de pontífice. Não sei se vocês já ouviram a mídia dizer por aí: o pontífice fulano de tal está em tal lugar, está em tal lugar. Mentira, não existe. Isso é balela.
A Bíblia diz que só existe um pontífice, só existe um mediador, que é capaz de ligar o homem a Deus. Um rei não pode ligar o homem a Deus. Um magistrado não pode ligar o homem a Deus. Um pastor não pode ligar o homem a Deus. Nós podemos levar os homens a Cristo, mas a Deus não, o Pai. Maria não pode fazer nada para o homem, levar o homem a Deus, não pode. O Papa não tem nenhuma condições de levar o homem a Deus. Está escrito aqui, só Jesus, só Jesus, só Jesus é capaz. Você pode adorar a Ele, pode adorar a Ele, pode adorar a Ele essa noite, só Jesus. E por que eu prego essa palavra essa noite? Por carinho à tua alma, para que você possa sair daqui completamente com a consciência sã, pura, entendendo que só Jesus. Ideia certa, se eu quero ir ao Pai, então eu vou para Jesus, porque Jesus vai me conduzir ao Pai, Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é o pontífice, só Jesus. Olhando para esse ângulo do que eu estou ministrando, então existe uma religião que pode trazer o homem de volta a Deus: o cristianismo. Ainda que alguém diga que não é, não tem problema, eu digo que é. O cristianismo, porque o cristianismo nos empurra a Cristo. O cristianismo tem um líder, Cristo. Todas as pseudas religiões têm um líder, tem um mentor, tem um pontífice deles. Existem muitas pseudas religiões no mundo, e eu conheci alguns amigos dessas que hoje me procuram e dizem que na verdade eles trocaram, deixaram da religião porque entenderam que aquela religião os levaria a um futuro brilhante. E eu cito algumas para você, não se ofenda, mas é necessário dizer. Algumas pseudas religiões, você conhece, o budismo tem o seu mentor, o Buda, o líder do budismo. O Islã tem Maomé, que é o profeta do islamismo. O Espiritismo tem por um dos seus líderes Allan Kardec, o líder do Espiritismo. Quando nós observamos o hinduísmo, um dos seus propagadores com mais excelência foi Mahatma Gandhi, o líder do hinduísmo. E o cristianismo, Jesus, o Cristo, o Salvador, é o líder do cristianismo. Agora escute isso, todas as religiões espalhadas pelo mundo prometem aos seus seguidores paz, alegria, prosperidade, finança abastecida, vida longa, promete. E nós não vamos ser mesquinhos aqui, acontece de fato. Muitos que estão nas pseudas religiões prosperam, enriquecem, são felizes, têm momentos de felicidade e de alegria, tem paz, mas aquela que o mundo dá, a de Cristo é diferente. Ele mesmo qualificou: eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. A paz de Cristo não é momentânea. A paz de Cristo, ela independe do momento que você esteja vivendo. A paz do mundo é diferente. Se a conta bancária está boa, eu estou em paz. Se o vento está do lado de lá, eu estou em paz. Se a enchente não chegou na minha casa, eu estou em paz. Mas quando a enchente chega, a conta esvaziou, a enfermidade bateu, a paz foi embora. Mas a de Cristo é diferente. Pode estar ventando, o barco pode estar entrando água, a enfermidade pode bater em casa, mas mesmo assim o crente está glorificando o nome de Jesus. Essa é a nossa diferença. Paz de Cristo. Aleluia. Mas todos esses pseudos líderes de religiões prometem. E algumas coisas acontecem. Tem pessoas nessas demais religiões aí que prosperam, são ricos, são inteligentes. Mas por que isso acontece? Porque eles respeitam e obedecem os seus líderes. Sempre quando há obediência em qualquer segmento, haverá um crescimento. Mas em meio a tantas promessas, os pseudos líderes das demais religiões não podem prometer nada além dessa vida.
Somente o líder do cristianismo, Jesus o Cristo, pode te prometer vida com abundância agora e vida eterna depois. Aleluia, aleluia. Todos os pseudos líderes de outras religiões, eles morreram, foram sepultados, e se alguém tiver curiosidade de ir ao sepulcro deles, verão uma placa indicando que foram sepultados ali e ali ficaram. Por ter ficado ali, eles não podem dar nada além dali. Agora, se alguém ousar ir em Jerusalém, no sepulcro que fora colocado o Mestre Jesus, ao adentrar no sepulcro, verá uma placa em vários idiomas dizendo: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Você crê na ressurreição dele, pode adorar essa noite. Oh, glória, oh, glória, aleluia. É por isso que você sente a presença dele aí, porque ele ressuscitou. É por isso que você sente ele aí, porque ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, vivo. Aleluia. Quando eu falo da ressurreição de Jesus, eu falo embasado nas sagradas escrituras, porque ele mesmo disse: irei ao sepulcro, e foi. E ainda Jesus tomou um sepulcro emprestado. Um homem envolvido na política de Israel emprestou o sepulcro para ele. Jesus não precisou comprar. Comprar para quê, se só ia passar 3 dias? Dá para me dar emprestado por 3 dias o sepulcro? Ele disse que ressurgiria do mundo dos mortos, e ressurgiu. Quem teve o privilégio de o ver foi algumas mulheres ousadas, algumas Marias, pegaram um unguento num domingo de manhã, bem de madrugada, vamos ao sepulcro. Aí algumas disseram assim, eu estava numa reunião de irmãs, elas falaram: mas as mulheres têm mais fé do que os homens, porque elas foram ali ver Jesus. Eu falei: não, aí você se enganou, porque elas não foram com fé. Como não foi, pastor? Se elas tivessem ido com fé, elas não tinham levado um unguento para untar o corpo morto. Não foram com fé. Elas foram por amor, elas amavam a Cristo, ela queria o corpo, nem que fosse morto, ela queria o corpo. Fé é diferente. Se tivesse alguma com fé, falava assim: para que você está levando isso aí? Para untar o corpo morto. Que corpo? Morto aonde? Nosso Cristo ressuscitou, nós vamos lá para dar um abraço nele e voltar de mãos dadas. Mas as Marias foram para untar o corpo, e a preocupação delas também não denota fé. Chegar lá, quem vai remover a pedra? Tadinho, está trancado lá dentro do sepulcro, quem removerá a pedra? Mas deixa eu ajudar as irmãs, pelo menos foram, né? Enquanto os varões estavam trancados dentro de uma sala, assustados. Quando elas chegam lá, preocupação, quem vai remover a pedra? A preocupação dela já tinha sido sanada, ó. Elas chegaram, diz a Bíblia que a pedra estava removida, e em cima da pedra estava sentado um varão de branco, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse assim para ela: ei, o que buscai? Por que vieste buscar dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Agora, porque ele ressuscitou, irmãos, há esperança para você também. Porque ele ressuscitou, nós estamos fazendo este culto aqui a ele essa noite. Porque ele ressuscitou, nosso corpo se arrepia só em lembrar do nome. Porque ele ressuscitou, nós glorificamos. Porque ele ressuscitou, nós dizemos aleluia. Porque ele ressuscitou, nós dizemos glória a Deus. Porque ele ressuscitou, nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Porque ele ressuscitou, a esperança para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, para o tio, para a avó, para o avô e para o amigo que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Ele ressuscitou. A Maria olhou um cidadão andando em volta ao sepulcro, ela ainda cega no sentido espiritual, disse assim: ei, jardineiro,
se porventura o Senhor levou o corpo do meu mestre, entrega o corpo dele para mim levar para casa. O jardineiro, que não era jardineiro coisa nenhuma, eu imagino que deu um sorriso para ela e disse assim: ei Maria. Quando ele falou, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela estatalou o olho, olhou para ele e falou: Raboni da Galileia, mestre, o Senhor vive. Ele falou: estou vivo, vai e anuncia aos demais que eu vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Vale a pena seguir esta religião, o cristianismo. Vale a pena se dobrar a esta religião, o cristianismo. Jesus está vivo. Mas se não bastasse ele anunciar que estava vivo, ele ainda deixou para nós uma promessa. E a maior promessa é essa: eu vou ressurgir do mundo dos mortos, ressuscitar, voltarei para a casa de meu pai, vou enviar para vocês o outro Consolador, que já chegou, está conosco, que é o Espírito Santo, mas eu vou preparar morada para vocês, palavra de Jesus, depois eu vou voltar a buscar vocês, porque do que adiantaria eu ter comprado para deixar longe de mim? Eu fico imaginando, irmão, o desejo de Jesus voltar para nos buscar é bem maior do que o nosso desejo de subir. Eu fico imaginando Jesus olhando para os dias que vai poder te abraçar, te abraçar, te abraçar, te abraçar, te abraçar, te abraçar. Eu fico imaginando os dias que Jesus chegará para alguns de nós e falar assim: filha, valeu a pena, não valeu? Você chorou muito, derramou lágrimas, mas vem cá, porque eu tenho um lenço para enxugar dos seus olhos toda lágrima. Valeu a pena, não valeu? Jovem, você foi valente, você foi fiel. Foi difícil suportar o mundo, mas você permaneceu na minha casa. Toma por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. Vale a pena servir Jesus, vale a pena estar com Jesus, vale a pena aceitar Jesus, vale a pena. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não sei, não conheço vocês, mas vai que tem. O mesmo que Jesus fez comigo, com os demais, quer fazer com você. Jesus te ama tanto que Ele foi crucificado por você. Jesus te ama tanto que na cruz, e eu finalizo aqui, Ele religou o homem a Deus. Olhe para a cena: pecador afastado. Todo pecador é afastado de Deus, viu? Não adianta bater no peito e falar: não, eu sou de Deus, eu tenho Deus. Se não tem Jesus, não tem. Estou falando que a Bíblia diz. O homem pecador aqui, Deus o Pai aqui, o abismo no meio. Jesus, quando posicionou no meio, ele se fez uma ponte. Essa ponte se concretizou na cruz. Quando ele é crucificado, ele está de braços abertos. Uma mão de Jesus está segurando a mão do Pai, a outra mão de Jesus está segurando a mão do pecador. Quando o pecador agarra na mão de Jesus, ele olha para o Pai, sorri e diz assim: está consumado. Em outras palavras, preguei o Evangelho, aceitaram o Evangelho, deu certo. Virá uma multidão deles aí, Pai, de todas as tribos, línguas e nações. Parte dessa multidão está aqui comigo essa noite, adorando a Deus. Se consume, está consumado. Quando ele pega a mão do pecador, ele faz assim, ó. Pega na mão do Pai. Está consumado. Ele te ligou de volta. Mas eu pequei, eu fui pecador, eu fiz muitas coisas erradas, não tem problema, aceitou Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.
mas a minha dívida era impagável, não tem problema. Ele pegou a nossa cédula de dívida, cravou na cruz. O dia da tua decisão, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, mudou a tua história. Pastor, se eu continuar segurando a mão de Jesus, aonde é que eu vou parar? Nos braços do Pai. Você pode adorar Jesus?